A todos que comparecem nesta noite, membros e visitantes, importante a gente estar junto e se edificar mutuamente. Quem é aqui do tempo em que, principalmente na roça, isso era comum, né? Firmava compromisso em papel de pão? Quem aí? Levante a mão aí. Aí, um lá, outro lá. Quem já fez isso? Assinou uma promissória no papel de pão. Quem já fez isso? Manel lá. E os outros também. E quem é do tempo em que um fio de bigode bastava para selar um acordo? Quem é desse tempo aí? Ninguém? Quem é que já teve bigode aqui? Levanta a mão. Bigode. Quem já teve? Ninguém? Ué? Já teve bigode, Edmilson? Você já teve, Luiz? Não, só bigode. Só bigode. Alguma mulher já teve bigode? Não? Mas também, né? Mulher de bigode, com ela ninguém pode. O que é? Tá vendo? A vida, tá vendo? Dá voltas aí, ó. Servindo. Antes tirava onda, hoje está aqui, ó. Gente, vocês sabem de onde veio essa expressão, no fio do bigode? É que as pessoas, na antiguidade, os homens, né, particularmente, muitos deles usavam bigode, aqueles bigodes grossos. E aí diziam que para você ter palavra que vale, não era necessário assinar nada. Bastava retirar um fio do bigode, né, e colocar em cima da mesa assim, e estava pactuado, estava combinado, né? Era desse jeito aí, que se firmava compromisso. Quais são alguns símbolos hoje de compromisso? Por favor. Já dei a dica aqui, discretamente, né? A aliança aí, tá vendo? Gente, prestar atenção. Aliança é um símbolo de compromisso, né? O que mais? Outros símbolos de compromisso. Ainda na linha do casamento. Uma assinatura lá no registro civil, né? O que mais? Comparecimento diante do juiz. Também o rito, né, na igreja, o casal vem diante do pastor, que representa a comunidade de fé e até o próprio Deus. Tudo isso é símbolo de compromisso, de pacto. E em razão do quê? Em razão do quê a gente vive nessa... Deixa eu achar o texto aqui que eu quero ler. Nessa sociedade. Vocês já observaram como muitos homens, aliás, não são poucos, e mulheres também, diante das complexidades da vida, seguiram rumos diferentes? Ou seja, todos eles potencialmente capacitados, até com habilidades especiais, dons do Espírito Santo. Estou falando do meio evangélico mesmo, de gente que se declara, que se afirma cristã. Mas como é que chega num determinado momento de caminhada com Jesus e também com a igreja, que pessoas dentre estas vão para um lado e as outras vão para o outro lado? Então, reuni aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem gente que causou impacto, né, e foi causando impacto durante toda a sua experiência de vida. Outros não deixaram impacto nenhum, morreram sem lembrança, né, sem legado e sem nada. É só a gente reparar que a sociedade funciona assim. Outro exemplo, gente que cresceu em Cristo, né, desenvolveu fé e se tornou maduro no Espírito Santo, ao mesmo tempo em que você observa gente que secou espiritualmente e desapareceu
Assim, você não ouve mais falar do fulano ou da ciclana, que no início tinha uma crença robusta, né, um envolvimento no meio do povo de Deus, e depois você vai saber, abandonou o cristianismo. Outro dia soube de um dito pastor aí, que se reconverteu à religião da qual era antes de se tornar cristão. Eu fiquei sem entender coisa nenhuma, né? Alguns se submetem porque humildes são, outros não reconhecem seus problemas e defeitos, e então rebelam-se contra o povo de Deus, vão embora, falando isso e aquilo, caminhos diferentes, né? Uns ficaram mais profundos, mais brandos, outros continuaram rasos e sempre em guerra. Aí você vai notando as pessoas, né? Houve quem envelheceu com graça, envelheceu assim, influenciando vidas positivas espiritualmente, distribuindo os carismas do Espírito Santo para edificação, ao mesmo tempo outros que somente ficaram mais velhos e nada mais do que isso. Ou seja, fulano, está vivo? Sim, continua. E que está lá. Ou seja, sem expressão, enquanto outros permanecem, às vezes não mais ativos por causa da idade, do cansaço, mas na memória, mais na saudade, mais no conto da boca das pessoas, de como foram alcançadas e como foram abençoadas no convívio com aquela pessoa. E aí a pergunta é, qual é o ponto de bifurcação? Aquele momento em que essas pessoas, elas escolheram caminhos diferentes. Elas determinaram para si um futuro não igual. Por que teve gente que prosperou? E vamos falar do ponto de vista da fé. Né? Prosperou, amadureceu, frutificou, produziu para o reino de Cristo. E por que outras pessoas não? Será que é uma questão de educação? É uma questão de dons, é uma questão de oportunidades, é uma questão de capacitação. Será que a diferença está nisso? Quero que vocês abram 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos ver lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu tenho a resposta para isso, e essa está baseada nas Escrituras. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Talvez você seja uma pessoa aqui presente como identificada com esse grupo que não representa diferença, né? Não alcança valor no meio das pessoas, passa pela vida sem influenciar. O que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos falar juntos? Aí, está aí na projeção. Vocês, porém, são. Para aí. Quando chegar no são, a gente vai falar mais alto, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de tem que ser com força, com ênfase, com tônico. Vamos lá. A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São duas condições, uma é de ser, e a outra é de a fim de. Uma é de estar, e a outra é de pôr-se em movimento. A gente, como cristão, não é apenas alguém que se tornou e que é nação santa, propriedade exclusiva de Deus, né, etc, etc. Mas a gente é isso, nós somos isso a fim de, para o quê?
proclamarmos as virtudes daquele, cadê o texto? Daquele que nos chamou das trevas, mantém o texto, não tira não, para a sua maravilhosa luz. Sabe qual é a questão envolvida nisso aí? Em uma palavra, compromisso. Existem pessoas que têm compromisso, existem outras que não têm compromisso. Existem pessoas que, mesmo pondo uma aliança no dedo, que é símbolo de compromisso, não têm compromisso com a esposa ou com o marido. Existe gente que, mesmo batizando na igreja, né, e comungando a ceia, que são símbolos de compromisso. Quando você batiza, você assume compromisso com Cristo, mas não é só com Cristo, não, é com a igreja local, porque ela é que ministra o batismo. Quando você participa da ceia, você está renovando o seu compromisso com Jesus Cristo e também com a igreja, porque é a igreja que ministra a ceia. Já falei várias vezes aqui, é um chavão. Não existe igreja do eu sozinho. Não existe igreja Cristo em casa. Não existe igreja em que você ande isolado, em que você não venha para a comunhão, em que você não se insira no meio da congregação. Não existe igreja que funcione desse jeito e dessa maneira. A questão toda que envolve a mim e a você é a de compromisso. Se eu tenho compromisso ou se eu não tenho compromisso. No passado, um fio de bigode bastava para a pessoa dizer: eu tenho compromisso em fazer isso a que me propus em relação a você, seja o que for. Um papel de pão, a pessoa assinava: esta é a minha palavra, esta é a minha honra, e nela eu me empenho, à custa até mesmo de ser execrado por todos, se não cumprir com o prometido. Hoje em dia as pessoas batizam, está na moda ser crente, está na moda dizer-se cristão. Eu tenho alguns exemplos aqui para dar, e até participam da ceia, mas elas, algumas e até várias, elas são praticamente assistência de culto. Elas não são envolvidas, elas não são participativas, elas não são daquelas que entregam. Antes, ao contrário, desejam receber. E receber o que agrada, receber o que satisfaz. E quando muitas vezes o pastor ou a liderança não fornece isso, elas vão à busca de outras igrejas e outras lideranças que possam lhes conceder o que realmente desejam. Gente, o medo do compromisso é uma epidemia. É uma epidemia. Vou perguntar às moças aqui que estão em idade de casar. Se quiserem se auto-revelar aí, amém. Se não quiserem, fiquem escondidos. Olha só, por que falta homem para casar? Por quê, gente? Mulher não falta, porque tem tanta gente aí já pronta do sexo feminino, né, Por que falta homem para casar? Porque a maioria deles, principalmente nessa faixa etária, não quer compromisso. Não quer compromisso. Quer aproveitar, quer relacionar, quer ter amizade colorida, mas compromisso mesmo, responsabilidade mesmo, entrega mesmo, está difícil de você encontrar alguém que assim seja e queira. Por que os casais, quando se unem, vamos falar pelo vínculo mesmo, oficial, do matrimônio e tal. Outro dia eu conversava com o meu personal trainer. Então ele dizendo: eu ainda não estou com um corpinho, mas vou ficar, tá, gente? Promessa. Por enquanto cheinho, né? Fofinho. Mas eu vou ficar, tá? Ele só tem um filho.
Aí, dizendo o que eu falo para todos aqui. E já deu certo com alguns casais aí, hein? Poderiam levantar a mão aqui e dizer, ó, pastor me influenciou, né? Influenciou para eu ter a alegria do segundo filho, da segunda filha. Essa é uma realidade hoje. Sou muito agradecido a ele, não paguei o Majorica ainda, mas vou pagar, estou devendo. Mas por quê, gente? E ele dizia que não, que só vai ficar em um filho, e só vai ficar em um filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí mas por quê? Quem garante que os dois irmãos vão se dar bem um com o outro? Quase que eu respondi para ele, depende da educação que você der, né? Depende da convivência no lar que eles tiverem. Mas qual a razão por trás disso? Na minha opinião, egoísmo. Egoísmo. Individualismo. Nós vivemos numa sociedade intensamente egoísta. Egoísta. Até no meio da igreja, as pessoas, pelo egoísmo, elas querem muito mais receber do que entregar. Então, casamento, paternidade, relação à formação universitária também, há muito egoísmo, muito individualismo em tese aí e sendo prioridade. No que tem a ver com a atividade profissional, quantos são os empregados e funcionários que dedicam responsabilidade, lealdade à firma, à empresa onde trabalham? Se você for observar, você conta nos dedos quais os que realmente vestem a camisa e honram o salário que recebem, dedicando-se, dando o seu melhor e entregando o máximo por causa do compromisso, por causa da questão da lealdade. Vou citar um exemplo aqui, ele é típico, né, porque eu ouvi o sujeito declarar em entrevista, né, que não ia em 2023, não ia, que poderiam cobrar isso dele, né, que era palavra empenhada. Eu ouvi o cara dizer que não treinaria nenhum time profissional de futebol em 2023. Nós estamos em novembro de 2023, no mês passado, o sujeito assumiu um time, não vou citar o nome, assumiu o time, entendeu? Cadê a palavra dele? Cadê aquilo que ele disse que jamais não adiantaria insistir, e etc, etc. Mas por 1 milhão e tanto, né? Por 1 milhão e tanto. Cadê o compromisso e a lealdade? Não sei, ele deve ter declarado isso, até mesmo antes para a sua família, né, esposa, filhos, etc. Por que essa palavra dele não valeu? Uma circunstância interferiu, e muito provavelmente financeira, né, ou então de fundo orgulhoso, né, porque o tal time aí, que dizem que, né, e tal, aí o cara vai e abraça. Já o outro treinador, né, além de demonstrar fidelidade, responsabilidade, lealdade ao seu clube de origem que o promoveu, e fez com que ele obtivesse destaque, assumiu um segundo compromisso com a mesma responsabilidade, com a mesma lealdade, com a mesma dedicação. Ou seja, homem de honra, homem de palavra, né, está lá e está aqui também, e dando o seu melhor, tanto para um como para outro. Os bons entenderão o que eu acabei de falar, tá bom? É isso aí. Gente, não é por medo ou hesitação, né, que as pessoas, por causa de um risco calculado, que as pessoas elas vão tomando decisões que são radicalmente opostas, não. É simplesmente por causa de egoísmo. Eu acho que foi um escritor cristão, o Charles Swindoll, que deu nome a isso de, abre aspas, síndrome do eu mesmo, fecha aspas. Quantos padecem da síndrome do eu mesmo? Ou seja, eu sou e eu posso, eu sou e então eu consigo, eu sou, então minha opinião
tem força, tem peso, etc, etc. Existe muita máscara que falsifica essa suposta entrega nossa aos compromissos, né? Já se fez uma pesquisa no Brasil aí, todo ano, novamente, mais e mais, para se saber quantos são, principalmente evangélicos, né? Aí ficam contando, né, e percentuando o número de evangélicos em relação ao número de católicos, etc. O número de evangélicos só cresce, né, e só cresce, etc. Muitas igrejas também estão surgindo aqui e ali, acolá, lideranças, etc., parlamentares, legislativos também, em nome das igrejas evangélicas, multiplicando aqui e ali. Mas eu digo para vocês, na minha opinião, o caos e o abismo que separa os evangélicos da sociedade secular, na minha opinião, só aumenta. Só aumenta. E aí eu fico perguntando a mim, né? Pergunto a mim, porque eu tenho que virar para eu não virar para mim e questionar-me, né? Por que é assim? Por que é assim? Na minha opinião, a resposta está na falta de comprometimento com a fé que muitos de nós, quem sabe eu mesmo, demonstram para com Jesus Cristo. A falta de foco, a falta de abraço, a falta de aliança, a falta de pacto, de conserto. Ou seja, a gente quer e diz que mas ao mesmo tempo não prova isso. Eu falei hoje de manhã de gente que eu conheço com carisma, com dom, assim, com influência espiritual na vida dos outros, mas que não se relaciona, não convive, não integra, não associa com o povo de Deus. Se é o nome da pessoa, vocês aqui vão perguntar quem é? Quem é? E, no entanto, é membro da IBCP. E aí você, mas quem é? Porque entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E cadê? Cadê a relação? Cadê? É como se fosse um membro da sua família que abrisse a porta de entrada, né? E chegasse, fosse direto para o quarto, sem falar com ninguém, e lá tivesse a sua vida distanciada, isolada, aí daí a pouco sai, almoça fora de hora, não na presença dos outros, sempre em desencontro com a família, da mesma maneira que entrou, saiu, foi embora, e, no entanto, debaixo do mesmo teto, mora, reside, né? E se nutre. Mas é família, não é família? Tem nome e sobrenome, mas é como se não fosse. Por que essas coisas acontecem? Deus nunca nos chamou apenas para ser. Deus nos chamou para ser e para fazer. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo lá, diz: vocês são a fim de. Então, uma coisa é ser, mas quem fica no ser e não avança para o a fim de, é gente que não quer compromisso, é gente que não quer responsabilidade, é gente que não quer se ocupar. E, gente, isso tem um nome, queira você aceitar ou não. O nome disso é egoísmo, é individualismo. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas minhas atividades. E o cansaço. E não sei quem, não sei o quê. Chamou para um aniversário? Vai. Chamou para uma festa? Vai. Chamou para um churrasco? Vai. Chamou para ver um filme? Vai. Mas em relação ao que é importante, principal, ao que de fato faz diferença na eternidade, para isso a pessoa é cansada, para isso a pessoa tem múltiplas atividades, para isso a pessoa trabalha muito, etc, etc. Há muita gente que, a nível de igreja, comenta e reclama. Vocês sabem do que eu estou falando, né?
comenta e reclama, comenta e reclama, comenta e reclama, comenta e reclama do pastor, comenta e reclama da igreja, comenta e reclama. Gente, o que poderíamos fazer além disso? O que poderíamos nós executar, além de simplesmente, se é que alguém aqui faz isso, comentar e reclamar? A resposta é nos tornarmos membros responsáveis da igreja. O que é uma membresia responsável? É ter compromisso, é ter aliança, é ter participação. E que tipo de compromisso? Vou dar 3 aqui níveis de compromisso. O primeiro compromisso que a gente tem que ter em relação à igreja é de atitude. Não estou falando da Igreja Batista de atitude, não. Estou falando de atitude positiva, certo? Primeira coisa, quem eu sou? Eu sou um cristão. E eu reúno onde? Eu reúno na IBCP, ou reúno na Wesleyana, eu reúno na Assembleia, eu reúno tá. Então, peraí, qual é a minha comunidade de fé? Vamos falar de nós aqui, é a IBCP. Então, eu necessito ter uma atitude em relação à IBCP. Eu não posso ficar passivo em relação à IBCP. Eu não posso ter apenas o nome lá, porque foi batizado, porque veio de outra igreja, e então assistir. E mais nada fora isso. Eu tenho que ter uma atitude positiva, certo? Para com a igreja local. Hebreus 10, capítulo 25, o que diz aí? Vocês sabem, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos, quem é que pode continuar aí? O que diz? 25. Olha lá, não deixemos, está lá? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar. Onde? Onde? Diante da TV? Assistindo o culto online? Eu não estou falando daqueles que impossibilitados ou com dificuldade para estar aqui hoje à noite, participam online, não. Eu estou falando do costume, da prática. Estou falando do hábito, de ser assim e sempre assim. É isso? Não deixemos de nos congregar. Gente, onde? Onde? O que é uma congregação reunida? É um pessoal que está diante dos outros, que está junto com os outros, que tem contato visual, auditivo e tangível, que então pode olhar um para o outro e assim ter uma comunhão presencial. A igreja local, ela continua sendo a maior expressão visível de Jesus Cristo sobre a face da terra. A gente pode reconhecer problemas, a gente pode identificar problemas, mas Deus não tem outro plano, é através da igreja, e a igreja local, visível, porque não existe outra igreja que seja visível a não ser a local. Não existe a igreja mística e universal, que você, então, possa a ela se referir como sendo a expressão de Deus sobre a face da terra. Não, a expressão de Deus sobre a face da terra é a igreja local, aqui, ali e acolá. São aqueles que são vistos, são aqueles que são observados, são aqueles que são examinados, são aqueles que são conferidos, são aqueles que são vigiados, para saber se eles realmente são e praticam aquilo que fazem. Deus vai usar a igreja, com toda certeza. Deus já usou a IBCP tantas vezes, embora os defeitos do pastor Dalcio, embora os defeitos do pastor Paulo, embora os defeitos da liderança, embora os defeitos da membresia, quantas vezes Deus já usou a IBCP, a Batista Central, na minha vida. Eu levanto as minhas mãos aqui para afirmar isso. Se você já se sentiu abençoado pela IBCP alguma vez, pode levantar sua mão aí. Agora, é uma igreja perfeita? Não é uma igreja perfeita. O pastor é perfeito? Não é perfeito. Mas Deus usa a igreja. Usa essa daqui e usa aquela ali também. Usa a outra lá também. E Deus não tem outro plano, não. Se você acha que tem igreja perfeita por aí, então, por favor, saia procurando e me informe. E me diga onde é que ela está. Para eu, então, bater palmas e aplaudir. A transformação da nossa atitude depende de um ato de vontade.
Se eu quero ter uma atitude positiva, uma atitude disponível, uma atitude favorável para com a igreja da qual faço parte, isso tem que passar por um ato da sua vontade. Você tem que executar essa vontade, decidir que você é parte do corpo. Ou você não é parte do corpo? Eu não sou parte do corpo. Pergunta que faço a mim mesmo. Eu sou parte do corpo ou eu não sou parte do corpo? Hein? Vou responder para mim. Sim, eu sou parte do corpo. Eu sou um membro do corpo. E se eu sou um membro do corpo, eu devo ser ativo ou passivo? Hein? Ativo. Porque se eu for passivo, o que vai acontecer? Hein? Eu não vou servir mais para o corpo. Concordam comigo? Vamos imaginar um dedo que não tem utilidade, uma mão que não funciona, né? Um braço que não se mexe. Ora, ficou sem utilidade, ficou sem serventia. Ele não adianta mais para o resto do corpo. E assim é com muitos que fazem parte das igrejas. Eles estão sem serventia. É como se ali no lugar, mas sem movimento, sem utilidade. E isso, será que agrada ao corpo? Isso será que agrada a cabeça do corpo? Isso será que estava nos planos de Deus? Eu acredito que não. Gente, o segundo passo é envolvimento. Você não pode ter apenas uma atitude favorável em relação à igreja, mas você tem que ter envolvimento. E disso eu já falei aqui antes, né? Ser parte da igreja, não apenas espectador. Então eu vou ao culto público. Presença é fundamental. Presença é associativa. Presença demonstra interesse. Mas será que eu estar no culto é suficiente? Será que é suficiente? Eu chegar, sentar e então levantar, sentar de novo, fechar os olhos, abrir os olhos, ouvir, né, ou até mesmo falar? Será que isso é suficiente? Ou eu necessito de um grau maior de envolvimento? Quem acha aqui que no meio da congregação necessita conhecer gente? Conhecer gente. Quem acha aqui que necessita conhecer gente? Pois é. Mas o que você faz para conhecer gente? Vamos imaginar que eu chegue, o culto é 19 horas, eu chego 19 horas, ou até 19h05, 19h10, 19h15, blá, 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 já entro, o culto iniciou, começou, eu sento, né, já está no meio da liturgia, etc, etc. Aí o culto termina 8h30. Aí eu levanto, né, nem olho para a direita, para a esquerda, né, normal, blá, blá, já saio pelo corredor, desço a escada, né, pego como é que chama aquele negócio da luz fora? Calçada, né? Calçada, já vou na direção do carro, ou então desço. Ué, não é importante conhecer gente? Não é essencial relacionar com pessoas? Afinal de contas, os nossos membros, eles estão separados uns dos outros ou estão conectados? Eles estão intrinsecamente relacionados? Ou tem aqui um intervalo, uma pontezinha entre um membro e o outro, um membro atravessa aquela ponte, vai na direção do outro membro se quiser, o outro faz a mesma coisa? Como é que é? Como é que é a organicidade, como é que é a fisiologia, como é que é o trato dos membros uns com os outros? Gente, eles estão totalmente conectados, eles estão interrelacionados, eles são mutuamente dependentes. E é assim que nós precisamos ser também. A gente tem que se inclinar na direção dos outros, tem que querer ser dependente das pessoas. Ninguém é independente, ninguém é autônomo na igreja. Ninguém pode dizer assim, não preciso de você. Paulo escreveu sobre isso, que os olhos não podem dizer, a mão não precisa de você, ou a mão não pode dizer, aos pés não preciso de vocês. Ao contrário, a Bíblia diz que todos nós precisamos uns dos outros, todos nós somos interdependentes. Você não se basta, você não se sustenta na igreja sem a comunhão e sem a edificação que vem da parte dos seus irmãos. Então, se você não se envolver, se você não adquirir um mínimo de participação, né, se você não se apresentar diante das pessoas, e se tornar vulnerável a elas, e ao mesmo tempo útil para a ministração, então falta entendimento do que é ser igreja,
Falta entendimento do que é ser corpo de Cristo. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de gente. A pessoa era membro aqui da igreja. Hoje não é mais. Aí virou para mim, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas. Aí eu escutei aquilo e fiquei aqui na memória recapitulando a história dessa pessoa no meio da igreja. A pessoa que não chegava antes, sempre chegava na hora. Uma pessoa, quando terminava, sempre saía logo. Ela não ficava, Não ficava. Cantina, por exemplo. Quem gosta de comer a cantina aqui? Levante a mão. Eu também. Às vezes está bom, às vezes está ruim, né? Mas eu gosto, certo? Hoje eu acho que está bom. Pelo menos comi um pastel lá com um recheio maravilhoso que a Neuzinha fez. Tá? Aí quando vocês chegarem lá, eu quero o pastel do recheio que a Neuza fez, tá bom? Esse é bom, nota 10. Os outros devem estar bons também, né? Aí, gente, cantina para mim não é lugar para eu comer. Beira diz que é. Não é. Para mim, é lugar para eu me relacionar. Eu desço e falo com um, e converso com o outro, e sei da vida do fulano, né? E a ciclana vem me contar uma experiência, e o Beltrano tem um pedido de oração, e eu fico ali, convivendo com as pessoas, eu fico até mesmo combinando gabinete, eu fico tratando uma visita, eu vou ali relacionando. Eu não entendo como muitas vezes pessoas que têm carro, tem carro, e eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, tá? Mesmo porque, mas tem gente que chega, né, e já vai procurando a primeira vaga ali no estacionamento, né, já vai colocando ali na primeira vaga, porque tem pressa de sair e de ir embora e chegar logo em casa. E não estou contando vantagem, não, mas de propósito eu faço isso. Eu chego com o meu carro, e agora estou com Foxzinho, né, velhinho, né, bonitinho, pretinho. Né? Eu chego e estaciono lá no fundo, ponho lá no fundo, eu faço isso de propósito. Por quê? Porque eu não quero ter pressa para sair. Eu quero ficar, eu quero conviver, eu quero vulnerabilizar diante das pessoas, eu quero me apresentar a elas, eu quero parecer igual, eu quero me oferecer. Eu não estou dizendo que você tem que seguir o meu exemplo literal, mas, poxa, que pressa é essa às vezes? Né? Que falta de interesse na convivência, né? Na relação, na troca, que muitas vezes a gente demonstra uns em relação aos outros. Sim, essa pessoa disse para mim, que eu gosto muito de gente. Aí eu fiquei pensando, mas entra e sai e entra, e não convive. Como é que pode gostar de gente? Não convive, não participa, não integra, não relaciona. E aí foi, né? E, por último, lealdade. Você tem que ter atitude para com a igreja local, você tem que ter envolvimento com a igreja local e você tem que ter lealdade. Vamos falar aqui. Quando você critica a sua igreja, você está criticando quem? Você está criticando quem? Você está criticando a sua igreja, a igreja da qual você faz parte. Você está criticando quem? Você, né? Você, né? Mas tem muita gente que põe a culpa no pastor, põe a culpa nos outros. E aí sai da igreja. E fica lá fora, né? E eu sei, tá, gente? Eu sei, né? Porque as notícias chegam, né? Eu tenho meus informantes, não contratados, certo? Não contratados. Mas a gente sempre fica sabendo, né? Fica lá do outro lado, ainda querendo roubar pessoas daqui. Por que eu sei? Porque essas pessoas daqui, e que permaneceram entre nós, também me falaram. Né? Não vou entrar no mérito, questão pessoal de cada um para resolver com Deus, certo? Mas, né? Gente, você tem que ter lealdade, gente. Tem que ter lealdade. Cadê aqui mesmo? Vou terminar aqui. Somente tem direito de criticar positivamente para o bem. Quem o quê? Quem o quê? Somente tem direito de criticar positivamente, porque também ninguém é perfeito, e criticar para o bem, para ajudar,
para mudar quem o quê? Quem pega pesado, né? Não é? Quem trabalha, quem se envolve, quem participa. Esse sim. E os outros? Eu acho que não tem o direito. Então, é por aí. Tipo assim, eu acho, tá? Você tem que ser leal ao seu pastor, você tem que ser leal à liderança da igreja. Eu acho. Pastor, gente, eu tenho 1001 defeitos, certo? Mas vamos dizer, se você me considera um homem sério, um homem comprometido com as Escrituras, com a ética cristã, que advoga a favor da verdade, da justiça, da bondade de Deus, que sustenta pilares como santidade e amor e dá testemunho disso, ou seja, bem representa o Evangelho com base nisso. E, ao mesmo tempo, eu estou nesta posição de liderança pastoral. Você é membro da igreja aqui. Ora, o que a Bíblia preconiza? Obedecei aos vossos guias, porque velam pelas vossas almas como quem tem que prestar contas. Obedecer é obedecer mediante a tudo aquilo que ele falar que estiver de acordo com as Escrituras. Se você tem o Espírito Santo para discernir dentro de você o que é bíblico, cristão e o que não é. Eu acho que todo membro de igreja deve lealdade ao seu pastor e deve lealdade à equipe de liderança. Isso é uma questão normal. Assim como você deve lealdade ao seu patrão, você deve lealdade à sua esposa, né? Sim, senhora, né? E por aí vai. Então, você também deve lealdade ao seu pastor. Tá, e se você perceber falhas no seu pastor, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Né? Como membro responsável da igreja. Chegar no pastor, não é isso? Pastor, eu acho que o que o senhor falou, do ponto de vista ética cristã, foi errado. Pastor, isso que o senhor está fazendo, do ponto de vista de santidade, do ponto de vista de amor, isso também não condiz com a fé. Pastor, e por aí vai. Bem, outra coisa, não semeie descontentamento, certo? Nem seja criador de problemas no meio da igreja e também não fuja quando as dificuldades se apresentarem. Quando a gente olhar para a congregação, nós devemos perceber o que podemos oferecer e não o que queremos receber. Gente, outro dia, aqui terminando, né, eu vi um videozinho curto, né, do TikTok, um pastor, ele falando. Gente, eu queria ter dito aquelas palavras, sinceramente. Eu queria ter falado aquilo, porque eu gostei tanto. Ele definiu o cristianismo como de fato é. Cristianismo não é o que muita gente aí fora está pensando que é, ou até mesmo vivendo como se fosse. Cristianismo, gente, e aqui vai, fazendo minhas as palavras dele, de forma parafraseada, cristianismo é entrega, cristianismo é recusa, cristianismo é oferecimento de si mesmo, cristianismo é negação, cristianismo é você estar disposto a sofrer por amor a Cristo, cristianismo é isso. Cristianismo não é riqueza, cristianismo não é dinheiro, cristianismo não é casa, apartamento, viagem, cristianismo não é roupa, cristianismo é imitar Jesus. E olha, vou lhes dizer uma coisa, hein? Eu acho que estamos longe disso. Não fora do caminho, no caminho, mas muita coisa precisa ser resolvida na minha vida e na sua vida também, para a gente entender o que é de fato cristianismo. Vamos orar? Amém? Ore comigo. Cadê o pessoal da música? Ore comigo.
Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa referência de cristianismo é Cristo. Nossa referência de salvação, de santidade, de serviço é o Mestre Jesus. Ó Deus, se a gente for relembrar a história dele, porque se tornou homem como nós, e então exerceu o ministério, deixou exemplo para cada um aqui. E o exemplo maior dele, o maior exemplo dele, foi a de comunhão com o Pai e a de comunhão com os seus irmãos que creram. Não os irmãos físicos, não os irmãos da família de José e Maria, mas os irmãos que creram. Jesus Cristo tinha comunhão com o Pai, e Jesus Cristo tinha comunhão com os seus irmãos na fé. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Essa comunhão dele era o nível máximo, o nível de aliança. Tanto é assim, também com Deus, que ele seguiu e foi até o fim. A aliança que Jesus fez e que tinha com o Pai, e a aliança que ele fez com os que creram nele, era uma aliança que se mostrou fiel. Oh Deus, ajuda-nos a ter esse nível de compromisso, esse nível de foco, para a gente pensar mais em dar do que em receber, a gente pensar mais em entregar do que então ser receptor. Ajuda-nos nisso, Senhor, a gastar a nossa vida. Paulo dizia: eu gasto a minha vida em favor de vocês. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Remove o egoísmo, o individualismo, o comodismo, a acomodação. Senhor, remove da minha vida, remove da vida de todos aqueles que concordam com essa minha oração e dizem amém a ela para si mesmos. Eu não posso julgar ninguém. Nem eu me julgo a mim mesmo. Quem julga a todos é o Senhor Deus. Quem julga a mim é o Senhor. Mas se repetimos as palavras do Filho, se estamos de acordo com aquilo que Ele falou, então, com certeza, esse é o caminho. E a Bíblia diz: andai por Ele, sem nos desviarmos. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Não queremos ficar fazendo cálculo aí de quando Jesus vai voltar. Nós queremos estar preparados para a hora que Ele vier. Não importa se é ao meio-dia ou se é à meia-noite. Nós queremos estar preparados para quando Ele vier. E essa preparação é para agora, é para já. Em nome de Jesus, amém.